Aproveitar o intervalo para enriquecer a nossa coluna de hoje? Pois é, o nosso tema agora é por que as pessoas adoecem? A doença é um fenômeno complexo que pode ser explicado por diversas razões, incluindo fatores biológicos, ambientais, genéticos, psicológicos e sociais. No entanto, uma perspectiva interessante e complementar é a ideia de que as doenças surgem devido a desequilíbrios energéticos no corpo. Frequentemente, elas são causadas por traumas emocionais ou físicos não resolvidos. Vamos explorar essa visão de uma forma mais detalhada e utilizando aí analogias. Dentre as principais razões, a gente pode citar que as doenças surgem devido a desequilíbrios energéticos no corpo, que podem ser causados por traumas emocionais ou físicos não resolvidos, ok? Acredita-se que estes desequilíbrios, eles interferem na capacidade natural do corpo de se autorreparar, levando aí ao surgimento de sintomas físicos e emocionais. As doenças, elas têm um significado biológico e elas são parte de um processo natural de autorreparação do corpo, constituindo aí em respostas a eventos emocionais traumáticos e específicos. Esses eventos, eles são processados pelo cérebro e se manifestam no corpo como sintomas físicos. Portanto, experiências vividas e traumas emocionais podem sim influenciar a maneira como uma pessoa vive e percebe a si mesma e ao seu mundo. E isso pode ter implicações sérias na saúde, uma vez que padrões emocionais e comportamentais não resolvidos podem contribuir para o estresse e outros fatores que afetam aí o bem-estar físico. Numa terapia de sincronização bioenergética ou de solução de conflitos biológicos, aquilo que é chamado de doença, na verdade, já é o próprio corpo tentando se curar. Se não fosse por isso, o corpo já teria perecido. Por mais paradoxal que isso seja, a gente não pode perder de vista que a mãe natureza é perfeita e sempre benevolente, concedendo a cada pessoa, inerente à sua natureza, o poder de autorreparação da saúde. A questão é que esse poder está adormecido no indivíduo, já que durante toda a sua vida ele foi educado de uma forma que dependia do outro para ele se curar. Então, existem alguns princípios a serem observados e reconhecidos. E um deles é o fato de que nenhum sintoma é maligno, mas sim uma resposta natural do corpo decorrente de um conflito biológico. Mas, Carlos, o que é um conflito biológico? Veja, um conflito biológico é um evento emocionalmente dramático e inesperado que é vivenciado de maneira isolada pelo indivíduo, ou seja, a pessoa se sente profundamente afetada e sozinha com esse problema. Esse evento chocante, ele ativa uma resposta biológica específica que tem o propósito de adaptar o organismo à nova situação estressante. E isso tende a deixar marcas tanto na psique do indivíduo quanto no seu cérebro, no seu corpo. Então, por exemplo, os ossos, músculos, ligamentos e cartilagens podem ser afetados se uma pessoa passa por um conflito de autodesvalorização, por exemplo, seja no sentido de não conseguir fazer o que quer ou de ser obrigada a fazer aquilo que ela não quer. Então, a partir do momento do choque, daquele trauma, o indivíduo ele entra em um estado de estresse psicológico e fisiológico. E isso pode levar a alterações físicas ou funcionais em órgãos específicos. Então, um conflito de perda pode afetar um coração, enquanto um conflito de separação pode afetar a pele. Tudo vai depender do quê? Da natureza do conflito e como a pessoa responde a ele. Se o conflito for resolvido, o corpo entra numa fase de recuperação, onde os sintomas podem se manifestar enquanto o corpo trabalha para retornar ao seu estado natural, seu estado de equilíbrio, de homeostase. E essa fase, ela é caracterizada por um aumento na atividade parasimpática do corpo,
de reparo, descanso e digestão. Então, é aquela atividade que traz o corpo à sua capacidade de se auto-reparar. O que é importante, pessoal? Entender que a doença ela é um fenômeno que a gente pode chamar de multifacetado, ou seja, que pode ser compreendido a partir de várias perspectivas. Eu sei que, tradicionalmente, a medicina ocidental, ela foca em fatores biológicos, ambientais, genéticos, psicológicos e sociais para explicar a origem e o desenvolvimento das doenças. No entanto, uma visão complementar e interessante é a ideia de que as doenças podem surgir devido a desequilíbrios energéticos no corpo, frequentemente causados por traumas emocionais ou físicos não resolvidos. Os fatores biológicos incluem a presença daquilo que a gente chama de patógenos, ou seja, os vírus, bactérias, fungos, disfunções metabólicas, desequilíbrios hormonais e as chamadas deficiências nutricionais. Os fatores ambientais abrangem a exposição a toxinas, poluentes, radiação e condições de trabalho diversas. Os fatores psicológicos incluem estresse, ansiedade, depressão e outros estados emocionais que podem afetar a saúde física. Por exemplo, o estresse crônico ele pode levar à hipertensão e doenças cardíacas. Os fatores sociais envolvem o contexto socioeconômico, envolvem o aspecto do suporte social, do estilo de vida, de hábitos culturais. Por exemplo, pessoas em situações de pobreza extrema têm maior risco de desenvolver doenças devido à falta de acesso a cuidados de saúde básicos, que sejam adequados. E, de acordo com a perspectiva energética, o corpo humano ele é visto como um sistema de energia em constante interação com o ambiente. Então, desequilíbrios energéticos podem ocorrer devido a quê? Devido a traumas emocionais ou físicos não resolvidos, levando ao desenvolvimento de doenças. Por isso é que traumas emocionais, como a perda de um ente querido, por exemplo, ou abuso, ou situações de estresse extremo, podem deixar cicatrizes energéticas no corpo. Essas cicatrizes, elas podem interferir no quê? Na comunicação celular e no fluxo de energia, resultando em doenças. E, assim, também os traumas físicos, eles podem causar bloqueios energéticos. As células do corpo se comunicam através de moléculas informacionais e campo de energia. Se ocorrem interferências nessa comunicação, isso pode levar a patologias. A chamada segmentação biomagnética e a sincronização de pulsação são técnicas que visam restaurar essa comunicação e realinhar os campos biomagnéticos do corpo. Imagine o corpo humano como uma orquestra sinfônica. Cada órgão e sistema é um instrumento que deve estar afinadinho para tocar em harmonia com os outros. Um trauma emocional ou físico pode ser comparado ao músico que toca fora de sintonia, causando o quê? Dissonância e afetando a performance de toda a orquestra. A sincronização bioenergética, ela atua como um maestro. Ela vai ajudar a restabelecer a harmonia entre os instrumentos. E outra analogia útil é comparar o corpo a um circuito elétrico. A energia deve fluir livremente para que todos os componentes funcionem corretamente. Um trauma pode ser visto como um curto-circuito ou uma obstrução que impede o fluxo de energia. Técnicas como a segmentação biomagnética atuam como eletricistas, reparando aí o circuito e restabelecendo o fluxo de energia. Concluindo, a doença é um fenômeno complexo que pode ser explicado por uma combinação de fatores biológicos, ambientais, genéticos, psicológicos e sociais. No entanto, a perspectiva de que desequilíbrios energéticos, frequentemente causados por traumas emocionais ou físicos não resolvidos, também desempenham um papel importante e acaba oferecendo uma visão complementar e holística.
Então, técnicas como a sincronização bioenergética visam restaurar o equilíbrio energético do corpo, promovendo a saúde e o bem-estar. Existem diferentes tipos de conflitos biológicos, cada um relacionado aí a diferentes áreas do cérebro e associado a diferentes órgãos e doenças. A boa notícia é que eles podem ser ressignificados através da terapia adequada, permitindo que o corpo retorne ao seu potencial de autorreparação. E é por isso que eu recomendo, então, a sincronização bioenergética para resolver também os seus problemas de coluna. Por quê? Porque ela pode ter adoecido por uma das causas que a gente mencionou aqui agora. E então eu sugiro que você clique no link da descrição desse vídeo para saber como botar a sua coluna no eixo. Por quê? Que você e a sua família merecem esse benefício. Mas não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa nossa coluna. A gente se vê no próximo intervalo.